Olá, estamos com você para a nossa aula conceitual, estamos na nossa terceira unidade que nós vamos discutir um tema muito importante, que é a influência pós-moderna na teologia. E essa influência pós-moderna na teologia, ela se apresenta de diversas formas e de diferentes maneiras. E nós vamos acompanhar aqui com vocês nesses nossos 5 tópicos que nós vamos discutir então essa matéria. Nós queremos aqui esclarecer para vocês que a teologia ela é feita a partir de uma estrutura pós-moderna de pensamento. Que teologia é essa, né? Apresentar a teologia, a relação entre a teologia com a crítica, de que não há sentido absoluto nos significados do mundo cristão. Verificar como a teologia na pós-modernidade se alia ao conceito de irracionalidade, que contrapõe o conceito de racionalismo, o racionalismo do mundo moderno, por exemplo. Entender os elementos teóricos do relativismo em face da absorção que ele recebe ou que ele tem da teologia na pós-modernidade e os pressupostos teóricos de uma nova interseção, ligação entre a teologia com a filosofia. Nesse aspecto que a gente vai trabalhar com vocês aqui. Nosso primeiro ponto é a estrutura pós-moderna de pensamento. Como que o pensamento se ajustou, como ele está estruturado dentro daquilo que nós chamamos de pós-modernidade. Se a teologia é eficaz dentro do seu contexto histórico, dentro do seu período histórico, a gente precisa entender que na pós-modernidade a teologia vai se valer das estruturas de pensamento pós-modernas. A teologia não pode vir para a pós-modernidade com as estruturas de pensamento da antiguidade, da época medieval. Ela tem que se adequar, se ajustar à estrutura de pensamento pós-moderno. Não estou falando aqui de negociar valores, mas estou dizendo de adequação à estrutura de pensamento pós-moderno. Por isso, segundo Gonçalves, a teologia deixou de ser a sistematização ou a dogmatização de conteúdos de fé, aquela famosa ênfase que se tinha da teologia antiga, e deixou também de se desenvolver como ciência da fé, e deixou também de ser uma reflexão crítica da fé para atuar de forma mais direta e presente no dia a dia do indivíduo, no dia a dia da pessoa. Isso mexe também com a nossa forma de fazer, de pensar e de entender o que é a teologia. Por quê? Porque a estrutura pós-moderna de pensamento, ela está baseada naquilo que nós chamamos de lógica da razão sensível. Em contraposição à lógica da razão instrumental, lá do racionalismo, do mundo moderno, lá do iluminismo, aquele racionalismo que enfatizou o humanismo renascentista. A lógica da razão sensível é um outro aspecto, um aspecto pós-moderno, e o pensamento da pós-modernidade está estruturado sobre essa lógica. Ou seja, nessa lógica, nessa perspectiva, o indivíduo o constrói. É o indivíduo que faz, que elabora o quê? A sua história. A sua história é elaborada, é feita com base na sociabilidade que ele tem com a sua base. E essa sociabilidade o religa ao quê? Ao mundo. A partir da sua capacidade de criação, de invenção, tudo isso por meio do quê? Da sua sensibilidade. Quanto mais sensível ele é, quanto mais capacidade de imaginação e de criação ele tem, ele se religa cada vez mais com o mundo. Essa é a estrutura lógica da razão sensível dentro do pensamento pós-moderno. Aquelas relações formais, relações racionais, elas continuam existindo. Mas as relações de sensações, muito mais hedonistas do que muita gente imagina, elas estão presentes. Essas sensibilidades estão presentes nessa estrutura pós-moderna de pensamento. Dessa forma, pensando desse jeito, o todo social, o todo onde nós estamos, ele é formado por quê? Por pluralidades estético-culturais comunitárias. E essas pluralidades, elas aparecem à luz e mostram o viver social complexo que nós estamos. Um viver dinâmico,
ambivalente, fluido, como já dissemos na unidade anterior, né? Que faz com que toda a vida seja estruturada a partir desse pensamento, né? Por isso, a teologia pós-moderna, ela tem que ser capaz de ser complexa, de ser nômade, de ser aberta, de ser transversal, de ser plural, de ser flexível. É a reflexão que faz o Oliveira, desculpe. O Gonçalves vai destacar que, além de tudo isso, essa teologia pós-moderna, ela também tem que ser marcada pela centralidade da vida. E essa centralidade da vida, você considera a diversidade de vidas que você tem no universo. E dentro dessa diversidade de vidas no universo, a peculiaridade do ser humano, que é colocada exclusivamente pela sua fé. Ou seja, fazer teologia no mundo pós-moderno não é fácil. Por quê? Porque a teologia no mundo pós-moderno, ela vai sempre estar dialogando com situações em que o transitório substitui o estável. Nós não temos mais coisas fixas e estáveis, agora eu tenho coisas transitórias, né? Não tenho mais nada que é fixo, que é durável, né? Aquele projeto moderno que simbolizava confiança acabou, né? Nós vivemos agora um chamado de nomadismo econômico, nomadismo político, nomadismo cultural, ou seja, o poder desses novos relacionamentos, eles consistem exatamente nessa flexibilidade, nessa reacomodação dos laços sociais, né? O Michel Maffesoli, que é um francês, ele vai fazer uma distinção entre o homo economicus e o homo eróticos, né? O erótico aqui não é no sentido de erotismo, né? Mas no sentido realista do termo homoeróticos. O que é isso, né? O homoeróticos vive uma espécie de um erotismo social, né? Os seus prazeres, a sua vida toda relegada dentro do ambiente, colocada dentro do ambiente social. Ao contrário do homo econômicos, que vivia para o trabalho, né? O homo econômicos que vivia para ganhar, para pagar as suas contas, para se desenvolver, para crescer. A pós-modernidade vai ser fundamentada em novas relações. E nessas novas relações surge o que o Maffesoli chama de homoeróticos, né? Isso tudo permite o quê? O indivíduo pós-moderno interagir com outros elementos de outros ambientes e se deslocar do seu ambiente para outros ambientes também, né? Territórios simbólicos, territórios linguísticos diferentes, ele consegue fazer essa transição de uma forma muito, muito clara, muito fácil, né? Os seus limites socioterritoriais também são redefinidos de acordo com a sua colocação dentro do ambiente. Por isso que o conceito de nomadismo é muito forte nisso. E aí vem o apelo, né? A teologia precisa também ser nômade dentro de toda dentro dessa relação. E isso traz o quê? O impacto para a produção teológica. Como é que você vai fazer uma teologia no mundo assim? Como que você vai pensar teologia no mundo fluido, no mundo dinâmico, no mundo sem fronteiras, né? Onde as relações e interações acontecem o tempo todo, onde nada é estável, nada é durável. Como é que você vai desenvolver uma teologia pensando nisso? A comunicação é fluida, né? Não existe mais as grandes narrativas, ou seja, a teologia precisa se deslocar para os espaços mínimos, para as histórias individuais mínimas. Olha o desafio da teologia, né? Porque agora a teologia vai dialogar com o indivíduo, com o seu microcosmo, com a sua microhistória, né? Os grandes sentidos acabaram, né? Agora, as grandes verdades defendidas, elas estão novamente sendo rediscutidas à luz do quê? Da microhistória do indivíduo, daquilo que de fato faz sentido para esse indivíduo pós-moderno. O indivíduo pós-moderno não vê sentido nas grandes estruturas, ele vê sentido na sua própria vida. E a teologia tem que ser capaz de fazer essa aproximação, ser capaz de fazer
esse diálogo. Então, percebam aí que a influência dessa estrutura de pensamento pós-moderno na teologia é muito forte. Ok? Avançamos então para o nosso segundo tópico, que é teologia e pós-estruturalismo. A gente já deu uma pinceladinha do pós-estruturalismo na aula anterior e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa relação entre teologia e pós-estruturalismo. Ela parte do seguinte pressuposto: se a estrutura de pensamento pós-moderno obriga a teologia a discutir com a microhistória do indivíduo, a linguagem para essa comunicação é uma linguagem diluída, é uma linguagem estável. Que tipo de linguagem é essa? E aí vem o pós-estruturalismo, que é uma linguagem exatamente nesse formato, né? Ou seja, novas maneiras de se interpretar a relação do ser humano com o sagrado. E no caso aí, né, com o cristianismo, novas maneiras de se interpretar o texto bíblico a partir de uma linguagem diluída, fluida, instável, que é característica do pós-estruturalismo, né? Para o pós-estruturalismo, o pressuposto fundamental do pós-estruturalismo é: não há nada para ser interpretado. Tudo já é interpretação. Esse é o ponto fundamental do pós-estruturalismo. Ou seja, os sinais, os signos são sempre arbitrários. Por isso não temos sentidos aqui absolutos, né? E se não temos sentidos absolutos, as estruturas fixas também não podem fornecer as bases para a consolidação das ideias, como os estruturalistas afirmavam, né? Os grandes significados estruturam as ideias. Os pós-estruturalistas vão dizer: não há nada disso. Tudo é interpretação. Não tem nada para ser interpretado. Não tem nada fixo. Tudo carece de ser interpretado, reinterpretado o tempo todo, né? E qual é o método crítico que se origina do pós-estruturalismo? O método crítico que se origina do pós-estruturalismo é o desconstrucionismo. A gente também já falou um pouquinho dele na aula passada, na aula anterior, e a gente vai entender agora o que é esse desconstrucionismo. Os expoentes mais destacados do desconstrucionismo são os filósofos. Os filósofos Jacques Derrida é o destaque, né? O Derrida é o top dos desconstrucionistas, né? Para esses filósofos desconstrucionistas, inclusive o Derrida, a identidade e as intenções do autor de um texto são irrelevantes. Não interessa se foi o apóstolo Paulo que escreveu aquele texto, quais eram as intenções do apóstolo Paulo de escrever a carta aos Romanos, por exemplo. Os desconstrucionistas vão dizer: isso não interessa. Não interessa a intenção de Paulo, não interessa, né, o que ele queria transmitir. Por quê? Porque o que os desconstrucionistas querem é encontrar uma nova interpretação pessoal, individual, que responda à minha questão, aos meus anseios. Por isso, é o chamado método desconstrucionista. Eu vou desconstruindo os sentidos fixos que um determinado texto possa ter, né? O McGrath diz que 2 princípios gerais que sustentam a tese do desconstrucionismo na interpretação de textos. São 2. Primeiro, tudo o que for escrito transmitirá significados que seu autor não pretendia ou que não poderia ser intencionado. Os desconstrucionistas, palavrinha é um trava-língua, né? Os desconstrucionistas vão dizer exatamente isso. Os significados que aquele autor quis transmitir, eu nunca, jamais vou conseguir, né, transmitir de fato. Será que o apóstolo Paulo quis transmitir tudo o que ele realmente quis transmitir? Né? Porque muita coisa será transmitida, coisa que ele não quis transmitir. Algumas das suas intenções serão passadas despercebidas e muita gente vai entender intenções que ele nem tinha, né, na forma e no ato de escrever.
O segundo ponto da tese dos desconstrucionistas é que o autor é incapaz de expressar em palavras aquilo que em princípio quis dizer. Eles vão mais longe ainda, né? Quando você está escrevendo, você está colocando ali uma ideia, mas muitas vezes ela é incapaz de expressar de fato o que você está querendo dizer. Veja que isso pega pesado na hora de você pensar na interpretação do texto bíblico. E como que fica a teologia dialogando com a questão do pós-estruturalismo, né? Por quê? Porque se eu pego esse ponto de vista, todas as interpretações são válidas. Todas as formas de interpretação passam a ser válidas. Ou, no seu oposto, todas as formas de interpretação não têm significado nenhum, não valem nada. Então são as duas faces aí dessa moeda. O Paul de Man, que é um filósofo, também teólogo belga, né, ele dizia, a própria ideia de dizer que alguma coisa tem significado já tem um sabor de fascismo. Se eu disser que isso significa aquilo, eu estou determinando o significado daquela coisa. E isso é fascismo. E vários outros teóricos da linguagem que trabalharam com o Paul de Man, eles também foram influenciados ou influenciaram a teologia pós-moderna nessa relação com o pós-estruturalismo. A gente poderia citar aí o Geoffrey Hartman, o Harold Bloom, o Joseph Miller Jr. Esses autores são teólogos, alguns filósofos entre eles, né? Eles, o que eles fizeram? Desprezaram as narrativas centralizadoras, desprezaram as grandes narrativas e partiram para as interpretações pessoais da microhistória, do microcosmo das pessoas, né? Ou seja, as interpretações autoritárias que alguém interpretou para mim, eu rejeito, porque eu vou ter a minha própria interpretação. O desconstrucionismo vai aplicar esse método. E esse método desconstrucionista, ele vai derrubar um grande vilão, né, vilão entre aspas, que os conservadores acreditam ser, que é o método histórico crítico, né? O método histórico crítico que vai submeter os textos bíblicos a uma interpretação que leva à questão da história, a questão da crítica textual, tudo em conjunto. Os desconstrucionistas vão além disso. Eles vão além do método crítico, né? Porque o método crítico ainda pode estabelecer academicamente a verdade. E os desconstrucionistas vão dizer, não há verdade. Academicamente não há verdade, né? A gente vai fazer as nossas leituras as nossas interpretações a partir do nosso momento de vida, né? Por exemplo, o Harold Bloom e o seu colega britânico, John Frank Kermode, vão aplicar o método desconstrucionista nos textos bíblicos, né? Na década de 80, eles vão aplicar o método desconstrucionista nos textos bíblicos, né? Fazer novas interpretações. E, com isso, o que eles vão dizer? Todas aquelas interpretações institucionais da Bíblia, que as confissões de fé faziam, as instituições faziam da Bíblia, estão descartadas. Assim como aquelas que a academia dizia que eram corretas, através do método histórico crítico. O método histórico crítico era um método acadêmico que dizia, não, essa interpretação aqui é válida por conta da forma como foi trabalhada a interpretação. Os desconstrucionistas vinham e diziam, não, nada disso não tem. Nenhuma autoridade eclesial, nenhuma autoridade acadêmica que pode definir o que é um texto bíblico, né? Agora, o Foucault e o Jacques Derrida, que não são teólogos, mas vão trabalhar em cima de textos bíblicos, inclusive, né, tanto Michel Foucault quanto o Jacques Derrida, vão influenciar muito os teólogos que vão trabalhar no viés pós-estruturalista do desconstrucionismo, né? E o debate que esses intelectuais vão fazer serão muito interessantes. O Derrida, por exemplo, ele vai dizer, é possível fazer leituras divergentes da Bíblia.
E ele vai se debruçar, por exemplo, ele vai estudar o mito da Torre de Babel. E no mito da Torre de Babel, ele faz uma nova interpretação do mito da Torre de Babel. No nosso livro guia tem lá um texto a respeito do mito da Torre de Babel, que eu sugiro que você leia para entender o método da desconstrução que o Derrida aponta, né? Diferentes interpretações dos textos bíblicos, de acordo com a própria história individual, podem ser feitas na opinião dos desconstrucionistas, né? Em síntese, as reflexões dos desconstrucionistas, especialmente do Derrida, estão fundamentadas em dois pressupostos. Primeiro, a aposta na pluralidade de sentidos, vários sentidos, e a defesa da autonomia do trabalho daquele que está traduzindo. O leitor é um tradutor, né? A leitura tradutora que você faz de um determinado texto. Você tem autonomia sobre aquilo que você está fazendo, aquilo que você está lendo, né? A crítica também daquela questão de sentido, que havia sentido nas coisas, ela também é feita, né? A sistematização, não existe mais teologia sistemática para os desconstrucionistas. Não existe mais. A teologia pós-moderna é uma teologia que jamais será sistemática. Aliás, há um livro do Mark Taylor, uma obra muito famosa, publicada em 1987, que traduzido para o português é Errando, né? Uma teologia pós-moderna, uma ateologia pós-moderna. E nesse texto, nesse livro, ele vai dizer o seguinte, que o erro é importante para que se produza uma teologia assistemática, né? Uma teologia que apresenta questões diversificadas para discutir questões também diversificadas. A teologia sistemática ela é uma teologia presa. E eles vão defender uma teologia que seja assistemática e que discuta várias questões e que abranja várias questões. Ok? Por isso, nessa questão, a verdade, o que é a verdade? É outro tema complicado. O que é a verdade? A noção de verdade onde está, né? O que é a verdade? Os pós-estruturalistas vão trabalhar muito essa questão, né? A contribuição do Derrida para a teologia, para a filosofia é inegável. Você não pode negar que o Derrida tem uma contribuição positiva, né? Por quê? Porque o Derrida faz com que os teólogos pós-modernos fujam da ingenuidade linguística, daquela ingenuidade de que há uma interpretação lá na origem. E ele está dizendo, não há. E coloca os seus argumentos para isso, né? Para os desconstrucionistas e o pós-estruturalismo como um todo, a religião e a religiosidade são fenômenos humanos. Por isso elas estão condicionadas à linguagem humana, ao fenômeno da linguagem humana. E a teologia, como é porta-voz dessa religião, ela também se sujeita ao método da desconstrução, né? E se a teologia passa a ser desconstruída, ela não é aniquilada, ela não é destruída, ela é reelaborada para fazer uma nova reflexão de situações típicas da pós-modernidade. É um pouco complexo isso, né? Mas é algo rico e importante que a gente vai discutindo, e nas aulas teóricas vocês vão se aprofundar mais dentro dessas questões. Vamos para o terceiro tópico nosso, que é a questão da teologia e da irracionalidade. Veja que interessante, o mundo moderno trabalhou muito a questão da racionalidade, do racionalismo. Já o mundo pós-moderno vai trabalhar muito com a questão da irracionalidade. Por quê? Porque a ênfase está na microhistória. A ênfase está no microcosmo do indivíduo, ou seja, está na sua subjetividade. O Barth e o Brunner, por exemplo, né, são chamados teólogos da neo-ortodoxia, eles também já haviam chamado a atenção dessas questões, ou seja, de que haveria outros elementos a serem levados em consideração nas análises teológicas, como, por exemplo, a consciência,
o sentimento, a imaginação contemplativa, inclusive, né? Não só a razão pura. Havia outros elementos, o Barthes dizia isso, havia outros elementos, como a própria imaginação contemplativa, que você deve utilizar na sua interpretação teológica. Ou seja, em última análise, para o mundo pós-moderno, a teologia deve reservar um lugar para o irracional, né? Ou seja, reconhecer o fundamento da irracionalidade e dar-lhes os seus direitos, os seus devidos direitos, né? A pós-modernidade, então, vem resgatar a irracionalidade, né? Por quê? Porque não há como pensar o mundo de forma racional, só com a razão. Eu preciso pensar o mundo também com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com a minha contemplação imaginativa, né? E a fé está envolvida. Aonde entra a fé? A fé entra nesse processo também. A teologia, então, vai discutir com a racionalidade nesse aspecto. Ou seja, enquanto a teologia se constrói por sua própria estrutura metodológica, pretendendo ser uma ciência autônoma, ela tem que ser capaz de articular teoria e prática. Então, no mundo pós-moderno, ela precisa se abrir a essa nova estrutura metodológica, que é o quê? Formas de saber irracionais. O saber místico, o saber contemplativo, tudo isso está relacionado a essa nova metodologia, né? Se a teologia quer ser uma ciência de um estatuto científico na pós-modernidade, ela não pode se basear apenas na razão. Ela tem que também se basear nos sentimentos, na contemplação, na sua mística, na sua própria fé, por que não dizer, né? Essa relação no mundo pós-moderno é muito importante, né? Vem um outro conceito que eu queria colocar para vocês aqui, que é o conceito de pensamento débil, né? Ou seja, a pós-modernidade, os pensamentos são frágeis. As elaborações teóricas na pós-modernidade são frágeis, são débeis, né? Se lá na modernidade o pensamento era forte, era seguro, agora os conhecimentos são frágeis. Mas são frágeis em que sentidos? Eles são frágeis porque eles se baseiam nas experiências subjetivas, né? Ou seja, a pós-modernidade vai dizer assim, não existe conhecimento 100% seguro. Não existe conhecimento exato. Não existe conhecimento certo. A pós-modernidade consiste simplesmente em abandonar essa pretensão da razão humana ser a senhora de todas as coisas. Não existe isso. Por isso vem a teoria do pensamento débil dentro da pós-modernidade, né? Nós vamos ver depois, no último tópico da aula, como que a teologia ela trabalha com a filosofia, ela se reaproxima da filosofia, e aí a gente vai entender um pouco mais como essa questão da irracionalidade vai dialogar com a teologia, né? E rompendo inclusive barreiras para trabalhar questões emergentes postuladas na nossa questão de fé mesmo, né? Uma sociedade sem fé, como que ela se relaciona? Inclusive, e a fé individual, como que ela fica? E a gente vai trabalhar essas questões. O nosso quarto tópico é teologia e relativismo. Nós vimos teologia e pós-estruturalismo, toda a questão do desconstrucionismo, a questão da linguagem, dos signos arbitrários. Vimos agora que também é importante chamarmos a irracionalidade, né, os sentimentos, a mística, e o pós-modernismo vai trabalhar com isso, mas também vai trabalhar com a questão do relativismo. E como que a teologia lida com o relativismo? Porque é uma coisa complicada. Como que a teologia dialoga com o relativismo? Vamos ver então algumas coisas aqui. Primeiro, conceito. O que é relativismo? O que nós entendemos por relativismo? Veja lá. Relativismo é uma teoria que é a base para os julgamentos sobre conhecimento, sobre cultura, sobre ética, difere de acordo com as pessoas, com os eventos e com as situações. Isto é, não há nada certo, tudo é relativo, porque o conhecimento ele varia de acordo com a cultura, com a ética das pessoas, com os eventos e com as
situações. Isso é o conceito de relativismo. E dentro desse conceito de relativismo, não existe verdade única. Não existe verdade absoluta dentro do relativismo. Por quê? Porque tudo é relativo ao indivíduo. Tudo é relativo ao momento, tudo é relativo a um conjunto de fatores e a um conjunto de circunstâncias. Ou seja, tudo é relativo ao interesse de quem apresenta o argumento, de quem apresenta a sua tese. Né? Ou seja, não há nenhum critério universalmente aceito a partir do relativismo. Ou seja, também não há nenhuma história comum que possa, de alguma forma, identificar os seres humanos de um modo universal. Veja, o relativismo pensa assim. E como que a teologia vai discutir com isso? Porque os nossos pressupostos teológicos parece que vão contra isso. Não é? Parece que vão contra isso. Então, como que a gente vai... Como que a teologia se impõe? Como que a teologia dialoga com o relativismo dentro desse aspecto? Né? Como que a teologia tem que ser relevante nos tempos pós-modernos em que pese o relativismo? Né? Primeiro, temos que separar a teologia da sua vertente apologética. Aquela teologia denominacional, aquela teologia da sua confissão de fé, que vai dizer assim que o relativismo é um câncer, que relativismo é fruto do mal, é fruto do pecado, é coisa do diabo. E por isso precisa ser tirado para preservar a pureza da igreja. Né? Vamos tirar essa teologia apologética. Gente, eu não estou contra a teologia apologética, não. Ela é importante. Só que para nosso estudo aqui, vamos deixá-la de lado. Né? Vamos deixar essa teologia apologética de lado. E vamos agora tentar entender a questão do relativismo. Né? E como que a teologia faz esse diálogo com o relativismo. Ok? A teologia ela pode sim dialogar com o relativismo, sem as amarras da sua confissão de fé, sem as amarras do denominacionalismo, ela dialoga sim com o relativismo. Por que não? Ela não vai se omitir de apontar, por exemplo, as tensões que existem entre a fé e o relativismo. Né? A incongruência, por exemplo, que há na epistemologia da relatividade, do relativismo. Né? Por quê? Porque se eu digo que não há verdade absoluta, eu já estou fazendo disso uma verdade. Veja, o relativismo diz não há verdades absolutas. Se eu digo isto, eu já estou dizendo que esta é uma verdade. Ou seja, eu estou também sendo dialético nesse aspecto. E a teologia tem que ter o seu posicionamento na hora de dialogar com o relativismo. O Ernest Gellner, que é um filósofo da ciência e um antropólogo social, na sua obra Pós-Modernismo, Razão e Religião, ele vai dizer que as abordagens pós-modernas que respondem à verdade religiosa, elas são hoje agrupadas em três formas de abordagem. Né? O retorno da fé tradicional de termos religiosos, a noção relativística de que a verdade é composta pela sociedade e pela cultura, e terceiro, a crença que realmente há uma verdade, embora nenhuma comunidade ou nenhum indivíduo possa possuir essa verdade. Então, dentro dessas três abordagens contemporâneas e pós-modernas, a teologia dialoga, a teologia discute, a teologia trabalha dentro dessas três vertentes. Então, vamos ver essas cosmosvisões relativísticas, como é que a teologia trabalha dentro delas. O primeiro trabalho é o neo-ateísmo. Né? O neo-ateísmo é fruto desse mundo relativista. O que o neo-ateísmo diz? Né? Bem, primeiro, o neo-ateísmo não é uma escola de pensamento. Né? Foi uma denominação dada a alguns autores, alguns escritores, por exemplo, Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens. Esses autores escreveram vários textos contra a ideia de Deus e por isso eles foram chamados de neo-ateístas. Né? A base de argumento dos neo-ateístas é positivista, ou seja, só existe uma verdade absoluta. Qual verdade é essa? Deus não existe.
Os neoateístas dizem Deus não existe. E eles têm um problema, que é muito complicado para a teologia. Os neoateístas escrevem em linguagem clara, em linguagem objetiva, enquanto a teologia muitas vezes busca uma linguagem rebuscada, uma linguagem muito fechada em si. E os neoateístas têm ganho adeptos por conta dessa linguagem clara e objetiva. E eles trabalham dentro dessa cosmovisão relativística, né? Só que uma vantagem que aconteceu foi o quê? Os neoateístas trouxeram as discussões sobre a existência de Deus para o meio popular. Essas discussões saíram do âmbito religioso, saíram do âmbito da igreja e vieram para o meio popular. E aí a teologia também entrou, a teologia saiu do meio da igreja e veio para o meio popular, para trabalhar escrevendo de forma popular, com argumentos populares, para contrapor as ideias dos neoateístas. Por exemplo, nós temos aí o Alvin Plantinga, por exemplo, que é um teólogo norte-americano, filósofo norte-americano, e ele escreve um livro chamado The Dawkins Confusion, a confusão de Dawkins, né? É um libelo contra o Richard Dawkins, onde ele vai dizer que os argumentos dos neoateístas, esses argumentos positivistas da não existência de Deus, estão ultrapassados. Mas ele não usa uma linguagem apologética, denominacional. O Plantinga vai usar uma linguagem do povo, a linguagem da rua. E isso é um ganho para a teologia. Então veja, a teologia não se omitiu de discutir a cosmovisão relativística do neoateísmo, mas ela faz isso em termos populares e tem um ganho, e tem um apreço. Há uma outra autora, Karen Armstrong, que lançou recentemente, em 2009, ela lançou um livro chamado The Case for God, o caso de Deus, né? Onde ela também vai mostrar que Deus é uma realidade fundamental. E ela vai dialogar com Dawkins, com Harris, com Hitchens, mas ela escreve de forma popular. É como se fosse um livro popular que você está lendo. E isso valoriza a teologia, faz com que a teologia entre e penetre as camadas populares. Então essa foi a contribuição do neoateísmo, né? A teologia não defende o neoateísmo, pelo contrário, ela dialoga com o neoateísmo e mostra a realidade da fé que nós temos num Deus que existe, que é vivo. Mas faz isso não em termos religiosos fechados, em termos populares. A outra abordagem que nós temos são as abordagens reconstrutivas. Lembra que eu falei do desconstrucionismo? Agora vem uma série de teólogos e filósofos fazendo a reconstrução daquilo que foi desconstruído. Olha que rico e que interessante, né? A teologia tradicional, ela vai trabalhar, por exemplo, termos filosóficos muito diferentes daqueles termos filosóficos fundamentalistas, anti-intelectuais. Ela é dada, essa resposta é dada, né, para os desconstrucionistas, pós-estruturalistas, por teólogos reformados, por teólogos católicos romanos, né, que conseguem fazer essa transição entre a tradição e a pós-modernidade. Nós temos, por exemplo, no Calvin College, em Michigan, nos Estados Unidos, várias publicações, a principal delas é A Faith of Rationality, e essa publicação que é cuidada pelo Plantinga, ela é fundamental para fazer todo um diálogo, novamente, de reconstrução daquelas ideias teológicas fundamentais, reformadas, mas agora revestidas dentro de uma cosmovisão individual, do microcosmo da pessoa, numa discussão teológica mais acurada, né? Por exemplo, são relidos textos de Cornelius Van Til, Francis Schaeffer, Abraham Kuyper, que são novamente reestudados, né? Gordon Clark, o próprio Plantinga, William Alston, Nicholas Wolterstorff, Peter Kreeft, todos esses defendem um cristianismo que é conceitualmente verdadeiro e culturalmente relevante e presente na sociedade. Então veja, o desconstrucionismo serviu para que uma escola da reconstrução
fosse levantada. E não só no meio protestante, no meio católico romano também, né? Nós temos vários, principalmente a escola de Oxford, vários católicos romanos trabalhando essas questões, né? Além dos reformados. Mas entre os católicos romanos, nós temos, por exemplo, Richard Swinburne, que escreveu Será que Deus existe? Em 1988, e ele é um católico ortodoxo oriental, e ele vai usar o teorema de Bayes para dizer que realmente existe uma possibilidade positiva de Deus existir. Um outro professor de Oxford, também católico, que é William Wainwright, ele vai trabalhar com termos lá da velha escolástica, ele recupera isso, traz para os dias de hoje, para os dias atuais, para mostrar a existência de Deus e defender a crença na existência de Deus. Então percebam vocês que o relativismo obriga a teologia a refazer-se também num diálogo constante para reconstruir, então, novas questões que são importantes dentro desse debate. O outro tema que a gente viu lá também era a questão da verdade em algum lugar. Em algum lugar está a verdade. E aí nós temos uma série de filósofos, de teólogos que trabalham com essa questão, né? A verdade em algum lugar, ela é distante da nossa realidade, ela é distante da nossa compreensão humana, mas a verdade existe. A verdade existe. Né? Dentro desse ambiente pós-moderno, do microcosmo do indivíduo, existe sim a verdade. E aí nós temos o filósofo britânico Anthony Flew, por exemplo, né? Que foi ateu, ele foi ateu até 2004, depois ele vai escrever um livro onde dizendo que ele reconhece a existência de Deus. Né? E aí a sua postura intelectual vai fazer surgir aquilo que nós chamamos de o novo deísmo. Né? E aí nós temos várias escolas, a escola agnóstica também, que defende a existência de Deus. Se Deus existe ou Deus não existe, nós não temos argumentos para dizer nem que sim, nem que não, os agnósticos creem nisso, e é uma nova escola agnóstica surgindo, e muitos teólogos têm trabalhado dentro também dessa linha, são debatidos e lidos nessa linha. Né? O teísmo fideísta também, que é uma derivação da filosofia da linguagem, né? Que é o chamado teísmo fideísta. Deus é uma lógica possível, e devemos crer em Deus mesmo que não haja fundamento, ou seja, não há possibilidade de descrever Deus, né? Nem pelos atributos de fé e de crença, mas é necessário crer em Deus. E temos também a chamada teologia não realista, né? A teologia não realista que vai trabalhar também com essa questão de que não é possível negar a realidade de Deus. Se eu não consigo negar a realidade de Deus, o contraponto é crer que Deus definitivamente existe. Isso tudo trabalha a teologia com o relativismo. Né? O diálogo entre teologia e relativismo não significa que a teologia está cedendo às pressões do relativismo. Pelo contrário, significa que a teologia tem conseguido pautar o debate, colocar o debate numa situação muito interessante e muitas vezes levando, inclusive, para termos populares, para que as pessoas também se beneficiem desse debate. E a gente encerra, então, o nosso tópico falando do reencontro da teologia com a filosofia dentro da pós-modernidade. De tudo que nós vimos aqui, tem uma certeza. Vocês viram que eu sempre falo de filósofos e teólogos. A relação que existe entre filosofia e teologia é muito grande. Né? Claro que essa relação nem sempre foi de diálogo, essa relação nem sempre foi de troca, essa relação teve problemas muito sérios. Né? Enquanto a teologia era chamada de rainha, a filosofia ficava atrás, submissa à teologia. Né? Depois, na modernidade, a filosofia vai substituir a teologia e vai substituir a própria religião como orientadora da vida, né? E houve um campo de distensão entre a teologia e a filosofia. Mas a pós-modernidade vai trazer o quê? Uma abertura sistêmica da filosofia para dialogar com
a teologia. E essa abertura é através da pluralidade, do pluralismo e da transversalidade. Eu estou com um monte de trava-línguas hoje aqui, né? Pluralidade, desconstrucionismo, transversalidade, são todos travas-línguas aqui para nós. O reencontro da filosofia pós-moderna com a teologia, ela favorece uma nova interpretação. É um novo caminho hermenêutico, como a gente já viu lá quando a gente discutiu sobre a hermenêutica teológica na pós-modernidade, né? A filosofia vai dar à teologia uma nova razão de ser. Essa é a grande contribuição da filosofia, uma nova razão de ser. Não tem como fazer aqui uma abordagem exaustiva, mas vamos trabalhar algumas delas. Por exemplo, filosofia da linguagem, né? Como é possível descrever Deus utilizando a linguagem humana, né? Quem vai trabalhar isso, por exemplo, é um filósofo chamado Wittgenstein. Wittgenstein vai trabalhar isso dizendo o seguinte, de forma simples. Se nós não conseguimos descrever nem o aroma do café, né? Nós não conseguimos descrever o aroma do café, como nós vamos descrever algo tão sutil quanto Deus? Não é possível. A filosofia da linguagem, então, vai tentar conciliar os temas do significado com os temas da compreensão. O que significa o que nós compreendemos, né? E é uma recuperação da filosofia da linguagem para entender, inclusive, a interpretação dos textos bíblicos, né? A filosofia da linguagem faz com que nós pensemos nos fenômenos. Claro que há o perigo da saturação dos fenômenos. O Porricoê já vai chamar a atenção sobre isso. Mas é possível trabalhar isso muito claramente. Outros pontos também, né, que a gente vai entender dentro dessa relação do encontro da filosofia com a teologia é a teologia pós-liberal. Inspirados na filosofia da linguagem do Wittgenstein, por exemplo, vai surgir o quê? Uma teologia pós-liberal. Ela vai além, né? Ela não é mais aquela teologia liberal, ela é pós-liberal, é uma teologia narrativa, é uma teologia que interage com a filosofia, rejeita aquela objetividade da teologia liberal, né? Claro que vai aproveitar muito daquela abordagem racional do cristianismo, mas vai fazer outras abordagens, outros trabalhos. E aí surgem, né, vários teólogos, Lindbeck, William Frey, Stanley Hauerwas, todo esse pessoal vai trabalhar e fazer uma teologia diferente, uma teologia pós-liberal. Temos também, por exemplo, a chamada experiência universal da religião, né? Entender a experiência universal da religião, uma racionalidade universal da religião para todos nós. Isso tudo é discutido nessa teologia pós-liberal, né? É uma teologia narrativa, não é mais aquela teologia normativa, teologia sistemática, é uma teologia narrativa. E temos também a teologia, a outra contribuição da filosofia na teologia, que é a questão do Deus limitado, né? As convicções sobre Deus, como é que se relacionam? E aí nós vamos ter, por exemplo, o teísmo finito, que discute essa relação. Nós vamos ter, dentro do teísmo finito, uma outra vertente desse Deus limitado, que é a teologia do processo, né? Depois vocês vão pegar lá a nossa bibliografia para entender mais um pouco da teologia do processo, ou seja, a vida, Deus está num processo de se revelar ao ser humano, né? E dentro desse processo de se revelar ao ser humano, como é que podemos, como que Deus se relaciona? Até que ponto que Deus tem todo o poder? Até que ponto vai a soberania de Deus? O controle de Deus. Será que o controle de Deus é infinito ou finito? As discussões vão muito além, né? A questão de que Deus não é uma entidade, Deus é um evento. Aí nós vamos chegar também à questão do deísmo aberto, né? O deísmo aberto é aquela ideia que diz que Deus não controla meticulosamente o universo, Deus não conhece o futuro, né? São esses embates aí. O mais importante disso tudo é que o reencontro da filosofia com a teologia proporcionou um avanço considerável da teologia na pós-modernidade. Uma nova forma de abordagem, uma nova forma de ver e fazer teologia. Por isso,
Em defesa de uma teologia plural, acolhedora, a filosofia pós-moderna pode contribuir em muito para a teologia. E é isso que nós veremos, então, nas duas últimas unidades da nossa aula. Muito obrigado pela sua atenção.